Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu amo e que gera muita discussão: a evolução das princesas na Disney. Como elas surgiram, como eram representadas lá no início, aquele ideal clássico de princesa perfeita, e como tudo isso foi mudando ao longo dos anos até chegarmos nas princesas mais complexas e diversas. Então já prepara, já pega a pipoca e se embora mergulhar nesse mundo encantado. Mas antes do vídeo começar, eu peço muito que vocês, deixem seu like, se inscreva aqui no canal e assine o sininho de notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo. Pra quem não sabe, eu sou o Vini, posto vídeo aqui de filme, de série, de musical, agora também sobre Disney, tá bom? Todo sábado às 18 horas, a gente acabou de sair de um vlogão de 3 episódios que eu fui pra São Paulo pra ver musicais, mas agora voltando ao conteúdo, a gente vai conversar um pouco sobre um tema que eu nunca trouxe aqui, que é a evolução das princesas na Disney. Quando a Disney lançou a sua primeira princesa, Branca de Neve, lá em 1937, criou esse modelo que ficou muito conhecido como o modelo clássico de princesa. Uma mulher branca, magra, delicada e com traços europeus muito bem definidos. Pele clara, olhos grandes, cabelo bem penteado. Bom, a Branca de Neve é super dócil, né? Ela trabalha, ela canta e espera. Ela espera ser salva, ela espera que o príncipe venha. Ela não tem muito poder de decisão e isso é super simbólico da época, né? Essa mulher como vista como essa figura passiva, essa figura ligada ao lar, à pureza, dona de casa, mulher que é muito submissa ao homem. Mas depois da Branca de Neve veio a Cinderela em 1950, que é talvez o maior exemplo desse modelo clássico, né? A Cinderela é uma princesa muito gentil, muito paciente, muito da dela, muito resignada. E mesmo sendo muito maltratada, ela nunca se revoltou. Ela foi premiada como a princesa por ser bondosa, sabe? Por sempre querer o melhor pra todos, sempre estar de bem com a vida. E em seguida dessas duas veio a Aurora, ou a Bela Adormecida, em 1959, que basicamente dorme o filme todo, gente. Assim, é quase impossível, mas ela realmente dorme o filme todo. E isso eu acho meio ridículo. Claro que tem toda a história, tem toda a linha narrativa, a gente entende o porquê. Mas é ridículo a gente querer ver um filme de princesa e ter lá o homem lutando com a Malévola o filme inteiro, enquanto a Bela Adormecida tá lá literalmente dormindo o filme inteiro e a gente não vê nenhum arco, nenhum desenvolvimento, nada relacionado a ela, porque ela só dorme. Bom, depois desse meu disclaimer aqui, a gente pode falar que todas essas princesas, elas reforçaram uma ideia muito forte na cultura pop, que a mulher precisa ser a mulher ideal, né? Precisa ser bonita, precisa ser delicada, silenciosa e sempre tá em busca de algum par romântico, sempre tá em busca de um amor. Mas a gente também precisa falar o quanto que esse modelo é problemático. Ele exclui todas as meninas que não se encaixam nesse modelo perfeito, nesse padrão ideal. E esse padrão, gente, foi reforçado assim, ó, por décadas, por muitas e muitas décadas, por anos, até que nada mudou. Só que daí, lá no final dos anos 80, a Disney percebeu que o mundo tava mudando, o mundo tava se atualizando e eles também precisavam se atualizar. Foi aí que lançaram A Pequena Sereia com a princesa Ariel em 1989. Bom, a Ariel é muito rebelde, ela quer explorar o mundo, ela quer descobrir o que tem o que tem além do mar e quem ela é também. Embora ainda tenha o problema de querer largar tudo por amor, que ela literalmente vende a voz por um menino, que é o que todos falam, o que todos acham que aconteceu, que ela só foi pro mundo humano dela por causa de um homem, mas na verdade ela vendeu a voz dela pela chance de seguir o sonho dela de ser humana. E ela só usou o Eric, que é o príncipe da Pequena Sereia, como um meio, como um caminho para chegar nesse objetivo dela, que é conhecer esse mundo que ela tanto ama e tanto almeja. Então todo mundo tem esse ideal, ó, só aqui brilhando, adorei, gente, que combinando muito com a estética, bem princesa, né? Todo mundo tem esse ideal, todo mundo tem essa visão de que a Pequena Sereia não só foi pro mundo humano por causa de um homem, mas muito pelo contrário, ela foi, que não fica realmente bem explicado nem no filme do desenho animado de 1989, sempre confundo, e nem no live action. E sim, ela vai por causa que ela quer poder pisar no chão, ela quer poder ver como funcionam os humanos, ela vende a voz dela pelo sonho dela e não por um homem. Depois da Pequena Sereia vem A Bela em A Bela e a Fera, de 1991, filme recente até se a gente comparar com as outras, a Branca de Neve, por exemplo, que é uma das favoritas de muita gente, né? A Bela ama livros, ela quer uma vida além da vila, ela sonha em explorar, mas a Bela não é uma princesa convencional. Ainda assim, ela acaba presa no Castelo da Fera, o que gera várias discussões
sobre o romance, obviamente, e até conversas sobre a famosa síndrome de Estocolmo, que pra quem não sabe, a síndrome de Estocolmo é uma resposta psicológica que ocorre em situações de tensão, como sequestros, prisões domiciliares ou abuso, que é o que a Bella sofre durante todo o filme. Então, dentro da síndrome, a vítima estabelece simpatia ou laços emocionais subconsciente com o infrator que tá prendendo ou manipulando ela. Mas tudo isso acontece de forma inconsciente, gente. Então, olha que análise a gente pode trazer pra um filme de princesa da Disney, né? Que a Bella sofre dessa síndrome de Estocolmo, onde ela cria esses laços emocionais com a fera. Claro que aqui a gente pode estar levando pra esse outro lado e não levando em consideração do tanto de afeto e carinho que a fera mostrou pra Bella, pra princesa, pra Bella durante o filme todo, mas vindo assim de fora, vocês não acham que parece um pouco esse caso da síndrome de Estocolmo? Ai, agora só veio, agora só brilhou, é isso que eu amo, trabalhar com luz natural é muito bom. Olha, gente, que lindo esse solzão. Enfim, vamos continuar aqui. Agora falando sobre a Jasmine, do filme de Aladdin, de 1992, também marca esse avanço. Ela é uma princesa que questiona as leis do próprio reino, então ela se recusa a casar por obrigação, que era algo muito normal, algo muito comum na época, e ela só quer a liberdade. Ela tem uma fala icônica que eu peguei aqui no trecho, que é: eu não sou um prêmio a ser conquistado. Ou seja, as princesas começaram a querer bem mais do que só um final romântico. Elas começaram a querer liberdade, a identidade, elas querem sonhar sem limite nenhum. Bom, então depois dessa saga das princesas, digamos assim, as mais famosas, a Disney dá outro passo muito importante. Ela começa a incluir culturas não europeias. Em Pocahontas, o filme de 1995, a protagonista é indígena e o filme tenta falar sobre a colonização, a natureza, o respeito cultural, mas com muitas críticas, né? Muita gente aponta que romantizaram e suavizaram a história real, que foi bem mais violenta. Mas, assim, sinceramente, eu acho que tinha que ser assim, por se tratar de um filme e uma história infantil da Disney. Vocês não acham, gente? Bom, depois vem a Mulan, de 1998, que é um dos grandes marcos, já que a Mulan, ela não é tratada como aquele simbolismo da princesa, da mulher perfeita, da dona de casa, passiva, submissa. Ela se disfarça de homem pra ir pra guerra, no lugar do pai. Então ela quebra completamente esse ideal dessa mulher frágil, que precisa ser salva, que eu justamente falei. Então ela que vai e salva sua família. E nesse grande filme da Mulan, como eu disse, é marcado uma grande evolução desde o lado da princesa da Branca de Neve e da princesa da Cinderela e tudo mais. Além que a Mulan é uma das primeiras princesas que literalmente salva todo mundo. Então a Disney, ela começa a mostrar que a mulher pode ser muito forte, pode ser muito guerreira, pode ser muito estratégica, mas apesar dessas mudanças, o padrão físico, né, que é outro tópico aqui que a gente pode levantar, que o padrão físico ele continua mais ou menos o mesmo, né? As princesas magras, com traços ainda muito suavizados, pra agradar essa estética universal, que é essa desculpa que eles dão, né? Só que lá nos anos 2000, lá não, né? Aqui nos anos 2000, batendo na porta, que foi agora há pouco, literalmente, as coisas se aceleraram. Tiana, da Princesa e o Sapo, em 2009, o ano que eu nasci, é a primeira princesa negra da Disney. Isso é um grande marco, isso é muito legal. Isso, assim, foi um momento muito significativo pra Disney, vocês não acham? Um avanço muito importante que muita gente pediu por anos, para as pessoas se sentirem representadas. Mas, claro, nem tudo é perfeito, então aconteceram ressalvas. Ela passa boa parte do filme transformada em um sapo, o que muitos consideram um problema, e eu também, porque priva o público de mostrar, deles verem, da gente ver uma heroína negra plenamente humana. E é super plausível esse argumento, já que nunca houve uma princesa ou com uma representatividade negra tão grande na Disney quanto a Tiana. Eles vão e deixam ela metade do filme como um sapinho verde. Gente, por favor, né? Mas foi assim que de pouco em pouco as coisas foram mudando, graças a Deus e graças aos executivos da Disney, graças às mentes geniais e graças também à evolução que o mundo foi tendo. Então, em 2010 foi lançado Enrolados, com a nossa protagonista mais querida e mais amada por todos, Rapunzel, que é moderna, é criativa, é sonhadora e muito engraçada. A Disney atualizou o conto clássico e dá mais autonomia à princesa, então ela não é salva, mas sim ela ajuda a salvar. E por mais que tenha o Flynn Rider no filme, que é o par romântico dela, o
filme foca na relação com a sua mãe, né, mãe entre muitas aspas, né, porque é madrasta, que é a Mamãe Gothel, e o quanto é impressionante essa questão que a gente pode levantar de manipulação, de traição, de engano, de mentira, que a Rapunzel sofre, né, nas mãos da Mamãe Gothel. Então todo o arco dela se volta entre sair dessa torre, porque ela passou a vida inteira sendo manipulada de que ali era o mundo ideal, que ali era o mundo perfeito pra ela, mas ela quer saber mais, ela quer descobrir mais, então ela cria essa autonomia, ela sabe quem ela é, então ela tem essa identidade. Então isso foram tópicos que a gente já levantou durante o vídeo, é muito legal ver que agora, só agora em 2010, mas ainda assim pelo menos em 2010, isso foi abordado em uma princesa da Disney. Bom, chegando em 2012, a Mérida do filme Valente é talvez a que mais quebra esse estereótipo até então. Ela não quer se casar, ela não quer um príncipe. E isso, assim, é impressionante, porque realmente fura a bolha, sai do estereótipo da princesa frágil, passiva, que aceita tudo de mão beijada e que vai ser só a dona de casa. Ela não quer nem ter um par romântico, ela só quer ser livre e viver as aventuras. E isso é muito interessante, essa coisa do filme não ter um par romântico, que é a primeira princesa da Disney que não tem. E assim, isso era impensável nas primeiras gerações das princesas, porque era o afeto amoroso entre um homem e uma mulher que meio que categorizava uma princesa como uma princesa. Então, sem isso, agora no filme de Mérida, foi um passo muito grande, um avanço muito legal. Até porque o filme é muito bom, mesmo não tendo homem nenhum pra Mérida casar no final, né, gente? E a gente vê que o filme Valente, ele trouxe uma evolução pra Disney, já que a gente tem a Moana em 2016, que vai além. Ela não só não quer ter nenhum par romântico, como ela lidera a sua vila, ela enfrenta monstros, ela atravessa o oceano, e tudo isso sem precisar de qualquer príncipe ou um romance na história. É sobre o autoconhecimento, é sobre a responsabilidade com a sua cultura, a sua terra, é sobre a sua ilha, sobre o seu povo, é sobre a liderança que a Moana tem, é sobre união, é sobre família, gente. É um filme muito, muito lindo, meu Deus, eu amo demais Moana. E se você tá gostando do vídeo até aqui, já deixa seu like, já comenta aqui embaixo qual é a sua princesa favorita. Se você quer mais vídeos sobre análises. É difícil. Análises. Se você quer mais um vídeo sobre análises, assim, contando mais um pouco e se especificando mais alguns tópicos aí do mundo pop, pode deixar aqui nos comentários ou me pedir lá no meu Instagram, que eu vou trazer com todo amor e carinho, com toda felicidade do mundo aqui pra vocês, tá bom? Saindo agora um pouco das princesas, a gente tem, além das histórias, né, os visuais delas, que também começaram a mudar um pouco. A Disney introduziu princesas de outras etnias, com traços variados, mas ainda falta muito pra chegar no que a gente diz perfeito. O padrão de magreza e a beleza delicada continua muito predominante. Até hoje a gente não tem uma princesa gorda, uma princesa com deficiência, ou que fuja completamente desse modelo muito idealizado, né? Mas é importante reconhecer que o foco da narrativa dos filmes de princesas mudaram completamente. Hoje as princesas não são mais aquelas coisas belas e que eram tratadas como frágeis, mas sim completamente opostas. Sim como líderes guerreiras curiosas e não apenas como as belas adormecidas esperando por um príncipe, sabe? E essas mudanças são muito fundamentais, porque o filme de princesa, ele é apenas um reflexo de como é a sociedade e como isso molda nas crianças que assistem e consomem esse tipo de conteúdo. Então é como as crianças, principalmente as meninas, se enxergam, né? Antes então só havia um modelo de ser mulher, era bela, pura, passiva, esperando ser salva. Hoje em dia, o modelo é seja quem você quer ser, líder, guerreira, intelectual, aventureira. E é claro que a Disney ainda tem muito a melhorar, principalmente na questão de representatividade, de gênero, sexual. Tá faltando uma princesa sapatona aí nessa lista, viu? Mas também é inegável que a trajetória das princesas reflete também as transformações da sociedade, agora trazendo para uma coisa mais histórica, do conservadorismo dos anos 30. Agora a diversidade, a liberdade que a gente tanto buscou, que a gente tanto almejou, a gente conseguiu nessas princesas. Bom, gente, o que vocês acharam dessa evolução? O que vocês acharam desse vídeo? Qual princesa vocês acham que mais marcou essa mudança? Eu acho que foi a Mulan. E me conta aqui nos comentários a sua. E se você curtiu desse vídeo, deixa esse like, se inscreve no canal e também compartilha com quem também ama muito as princesas da Disney. E eu vejo vocês semana que vem com mais um vídeo. Tchau!